Boa tarde para todos que estão assistindo pelo Instagram. Boa tarde também para quem está assistindo pelo evento do Estúdio de Yoga Malika. A gente está transmitindo também pelo Estúdio de Yoga, comemoração ao aniversário, né? Então vai ser retransmitido por lá também. E boa tarde, boa noite. Esse horário fica meio indefinido, né? Se é boa tarde ou boa noite. Fica as duas opções. Oi, Jéssica. Oi, Thay. Vamos chegando. Malika. Então vamos lá. A ideia é a gente conversar um pouquinho hoje sobre a comunicação não violenta. É um tema bem importante, assim, e, e que eu gosto muito, e eu senti de trazer para vocês um pouco hoje. E para começar essa reflexão, eu gosto muito de uma frase do fundador da comunicação não violenta, que ajuda a inspirar. Ele fala assim: quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilha através de mim. E esse é o objetivo com a comunicação não violenta, né? Que a gente possa permitir que a luz do amor brilhe através das nossas palavras, né? Então, a comunicação não violenta, ela surgiu, quem fundou ela foi o Marshall Rosenberg, e ela já é difundida em mais de 65 países. Tem escolas que ensinam a comunicação não violenta, também é usado no meio jurídico, em vários aspectos. Ela é uma ferramenta, assim, muito, muito interessante. E sempre quando eu inicio essa conversa, né, essa reflexão sobre a comunicação não violenta, o ponto principal é a gente se perguntar qual que é o objetivo da nossa comunicação. Porque muitas vezes a gente vê, né, no dia a dia, no cotidiano, algumas das nossas conversas, e se a gente para olhar o objetivo dela, vamos pegar um exemplo, vamos conversar sobre política, né? Qual que é o objetivo? Geralmente, na maioria das conversas, a gente vê que o objetivo ali é ter bons argumentos para convencer a outra pessoa, né, da sua opinião, ou disputar para ver quem tem razão, quem que vai vencer a conversa, né? Então, geralmente o objetivo é vencer, né? Às vezes também não tem nenhum objetivo algum. Eu falo aleatoriamente, compulsivamente, falando, falando, falando. Então, esse é o primeiro ponto, assim, da a gente identificar qual que é o objetivo da comunicação. E para a CNV, o objetivo se torna manter, né, um clima de paz, manter a harmonia e dentro até das diferenças. Então, o objetivo é estar em paz, né, independente das diferenças, dos conflitos, né? E o objetivo se torna fazer com que o outro entenda o meu sentimento, fazer com que o outro entenda a minha necessidade, o meu pedido, o que eu gostaria que o outro entendesse. Então, inverte um pouco o pedido. Aí que a gente sai, né, desse jogo, o jogo de quem tem razão. Muitas vezes a gente está conversando e está nesse jogo de quem tem razão, né? E vai para o jogo de como fazer para tornar a vida mais maravilhosa. Então, o objetivo, né, começa a ser entender melhor o outro, ou conseguir fazer com que o outro me entenda, para que a gente possa tornar a vida mais maravilhosa, né? Então, eu trago até uma analogia, né, do Rubem Alves, que ele faz sobre o jogo de frescobol e o jogo de tênis, né? Porque no tênis o objetivo é ganhar, consequentemente fazer o outro perder, uma relação competitiva. E no frescobol, a ideia é não deixar a bola cair. Então, um tem que apoiar o outro, é um jogo colaborativo. Então, essa é uma diferença importante, né? Que a gente consiga, nas nossas comunicações, jogar mais frescobol, né? Ter uma comunicação mais colaborativa, né? Do que uma comunicação mais competitiva, né? De fazer o outro perder ou de sair melhor na conversa.
Então, esse é um ponto meio importante, a gente sair desse jogo do culpado, onde alguém tem que estar certo, alguém tem que estar errado, onde a gente, né, sempre tenta avaliar o que está acontecendo e isso fica um conflito, né? Não consegue sair desse conflito. Então, o objetivo é esse, a gente jogar mais frescobol do que tênis. A psicóloga Jéssica está acompanhando e já conhecia o texto do Rubem Alves, né? Essa comparação, ela ajuda a ilustrar um pouco, né? E esse é o objetivo da comunicação pacífica. A atualização, né, do termo, o nome é comunicação não violenta, mas já tem uma atualização. Isso é uma história para uma outra live, quem sabe, né? Mas o objetivo é da gente ser pacífico mesmo. É interessante que tem uma diferença também, a comunicação não violenta, ela não é passiva. Às vezes as pessoas falam, mas eu não quero ser passivo, eu não quero ser bonzinho, ou eu vou ser frágil, ou as pessoas vão subir em cima de mim. Não, a comunicação não violenta, ela não é passiva, né? Ela é bem diferente, ela é pacífica. A passividade, ela também é uma violência. Então, quando eu sou passivo, estou fazendo uma comunicação passiva, eu também estou sendo violento, só que comigo mesmo, né? Então, quando a gente faz, não vou nem falar nesse assunto para evitar uma briga, ou não vou falar sobre isso para não gerar uma confusão, ou melhor deixar quieto, a gente está sendo violento com a gente mesmo. Então, na comunicação não violenta, a gente também se coloca de forma pacífica, né? E consegue também direcionar, encaminhar a conversa. Então, vem aí que vem essa disponibilidade em ser pacífico, né? A gente tem que estar disposto também, né? Então, tem uma analogia que resume um pouco o que a gente está falando na comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg ele traz duas analogias, que é a linguagem da girafa versus a linguagem chacal, né? Então é interessante essa analogia que serve tanto para a gente, né, adulto, e para as crianças compreenderem, né? A girafa, a analogia com a linguagem girafa, é porque ele é um mamífero, né, terrestre com maior coração. Então ele ilustra essa comunicação não violenta, né? Uma linguagem do coração, uma linguagem mais empática, sem um juízo de valor, que a gente cria uma conexão afetuosa, né? Já a linguagem chacal, né? O chacal é um animal predador, agressivo, né? Então, ele possui um ruivo alto, um grito de uma sirene. Então, essa metáfora do chacal também representa essa conversa, né? Uma comunicação com pouca conexão, com pouca amplitude de compreensão. É uma linguagem que bloqueia a conexão entre as pessoas, né? Que fica preso ainda entre o que está certo ou errado, o que é bom ou é mal, o que é correto ou é incorreto, né? Linguagem de chacal é criticar, julgar, né? Todas essas coisas que a gente vê por aí. O pessoal está entrando, a Andressa perguntou ali o assunto, né? A gente está conversando um pouquinho aqui, Andressa, sobre a comunicação não violenta, né? Então, eu dei uma introdução um pouquinho, né, do que é, quais os objetivos, né, e como a gente identificar isso também, né? Mas vamos lá, a ideia ainda está meio abstrata, né? Agora a questão é como colocar isso em prática também, né? Como colocar mais em prática essa comunicação. Então, dentro da comunicação não violenta, a gente tem 4 passos, que são os passos mais básicos, assim, né? O primeiro passo é a gente, dentro de uma comunicação, conseguir identificar o fato. O primeiro ponto é identificar o fato, sem colocar os nossos juízos de valores. Então, por exemplo, assim, um exemplo que eu fiz até um Reels, né? Ele deixou a toalha molhada em cima da cama, né?
Geralmente, numa linguagem chacal, a pessoa pode dizer, já é a milésima vez que isso acontece, ou você é muito bagunceiro, ou você me magoa quando você faz isso, você faz para me provocar. Percebe que vem um monte de avaliação, de interpretação, de julgamento. Nada disso é o fato. Então parece simples quando a gente fala do fato, mas o nosso pensamento e a nossa comunicação, ela já está muito centrada em achar um julgamento, uma avaliação, né? Então o objetivo é a gente colocar um fato limpo, sem nenhum julgamento, sem nenhuma interpretação, sem nenhuma avaliação. Então vou pedir para quem está assistindo online, estiver acompanhando online, pensar agora em um fato, em uma situação que gerou algum conflito, em alguma situação que gerou uma briga ou um desconforto com alguma pessoa. Pensa nesse fato, né? Agora, quem sentir, quem conseguir, pode colocar aí nos comentários o fato. Vamos fazer a ideia é a gente fazer uma live um pouco mais interativa também. Então, podem ir aí pensando e colocando nos comentários os fatos. Vamos analisar esse primeiro ponto. Então, vamos pegar uma situação do dia a dia e vamos primeiro avaliar o fato, né? Eu dei esse exemplo, né? Podia ser qualquer outro exemplo. Um fato. A pessoa está falando muito alto, né? Já vem um julgamento aí, né? Já vem uma avaliação. O alto já é uma avaliação, né? Então a gente tem o hábito de fazer avaliações na nossa fala. Ou a pessoa está sendo muito chata, fica muito abstrato. Então a gente tem que especificar o que nas suas atitudes está sendo chato. Então o primeiro ponto é identificar o fato, né? Bom, vamos seguindo então. Tem um fato aqui, ó. A Cris, oi Cris, tudo bom? Vamos ver então. Ó, meu namorado reclama mesmo que eu deixo a toalha em cima da cama e que falo alto. Peguei no ponto-chave ali então. Mas vamos aproveitar esse comentário da Cris então. Vamos ver isso que você falou. Ó, meu namorado reclama mesmo que eu deixo a toalha em cima da cama e que eu falo alto. Mas isso também, esse comentário, também já tem um julgamento, né? Reclamar. Reclamar é um julgamento. Vamos ver o que ele fala. Ele acha ruim, ele se sente incomodado, ele fica triste, né? Reclamar também é uma percepção, um julgamento. Então, quando a gente vai organizando, a gente vê que tem muita coisa, né? A gente avalia o tempo todo, né? Então, esse é um ponto bem interessante. Vão comentando aí, se tiver mais algum fato que vocês lembrarem, porque os exemplos vão ajudando a gente a ilustrar, né? Que só a teoria por si mesmo, às vezes ela não fica clara. Então, eu vou seguir para o segundo ponto, mas se tiverem mais alguns fatos, podem ir colocando que fica melhor para elucidar também, para colocar com exemplos práticos. Então vamos lá. O segundo passo é identificar e comunicar os sentimentos, né? Então, o que eu estou sentindo, né? Então, a pessoa reclamou porque, como que é? Reclamou porque a toalha estava em cima da cama. O que eu sinto? Qual que é o meu sentimento, né? Eu estou me sentindo incomodado, estou me sentindo chateado, estou me sentindo triste. É um alerta também nesse sentimento, porque às vezes a gente acaba responsabilizando outras pessoas pelos nossos sentimentos. Então, por exemplo, a gente pode falar assim também: a Amanda me magoou aqui, a Cris me magoou porque ela deixou a toalha molhada em cima da cama. Então, ela está me magoando. Não,
ela não está te magoando, a gente não pode responsabilizar a outra pessoa pelo sentimento. Então a gente fala, eu me sinto magoado, né? Não é a pessoa que está me magoando, a pessoa que está me chateando, me incomodando, né? Então é importante a gente não responsabilizar outras pessoas pelos nossos sentimentos, senão a gente fica num ciclo vicioso, né? Ou sentimento de... Tem alguns sentimentos que são manipuladores também, né? Eu estou me sentindo manipulada, né? Esse exemplo, estou me sentindo manipulada. Você já está julgando, já está colocando ali para outra pessoa, né? Ela que está manipulando. Então, isso tem que ter esse cuidado também. A Camila entrou aí, deixou um comentário. Adoro esse tema, sempre procuro usar CNV com as crianças. Aqui em casa temos até o cantinho girafa. Ah, que legal, Camila. Vai ficar gravado, então, depois você pode assistir, acompanhar. Essa técnica de fazer na prática, né, a linguagem girafa e a linguagem chacal ajuda mesmo até a crianças a compreenderem, né? Então, o primeiro passo é identificar o fato, sem colocar um julgamento, né, um juízo de valor. O segundo passo, identificar os nossos sentimentos. E o terceiro passo é identificar a nossa necessidade, né? Então, qual que é a necessidade que está por trás desse sentimento, né? O que está gerando esse desconforto, né? Eu estou ficando incomodado porque a pessoa está deixando a toalha em cima da cama e falando alto. Tá, mas por quê? Qual que é a minha necessidade, né? Vamos entender melhor. Pode ser, por exemplo, eu tenho necessidade de estar num ambiente mais organizado, mais harmonioso, ou eu tenho a necessidade de estar num ambiente mais silencioso. Então, identificar a necessidade que está por trás desse sentimento. Olha aí, a Malika colocou um exemplo ali, um fato. Eu não quero comer mais pão e meu marido compra e também faz pão. KKKKK. É, esse é um fato. Você não quer comer mais pão e aí o Gilberto compra e também faz pão, né? Aí fica difícil. Fica difícil de controlar a vontade, né? E qual que é o sentimento que vem? Porque a pessoa nessa situação ela pode dizer, está comprando pão, você não pensa em mim, né? Ou você não está, né? Você não está me entendendo, ou vem um monte de comunicação na linguagem chacal, né? Mas quando a gente organiza isso dentro desses pontos, né? A gente pode dizer, olha, né? Eu não quero comer mais pão, né? E quando você faz pão em casa, eu me sinto com vontade, né? Eu me sinto incomodada porque me dá vontade de comer pão e eu tenho necessidade de não comer, né? Eu gostaria que você colaborasse com o meu regime, como que é para você, né? Então, aí eu já falei o quarto passo, né? Que é o pedido. Definir o que a gente quer de forma clara e objetiva, né? Uma ação realizável. Então, às vezes, também o nosso pedido vem de forma abstrata, né? Eu não queria que você fosse assim tão bagunceiro, né? Fica muito abstrato, pode ser qualquer coisa. Eu não queria que você fosse assim tão chato, ou que você fosse assim tão irritado. Fica muito abstrato. Então, definir o pedido de forma clara e objetiva, com uma ação realizável, né? Por exemplo, até ali o exemplo, né? Não colaborar com o meu regime ainda é abstrato. O que seria colaborar, né? O que você gostaria? Que a pessoa não comprasse o pão ou que comprasse e comesse fora, ou que, né, vai comer escondido, ou, né? A gente tem que ser mais claro, porque às vezes uma coisa a pessoa acha que tá, eu gostaria que você ajudasse mais. E para a pessoa ela vai achar, eu estou ajudando, ajudar é relativo,
né? Então, os pedidos também, eles têm que vir, né, de uma forma bem clara e objetiva para ajudar a organizar, né, isso também, ajudar a definir bem esses 4 pontos. E o mais importante, é isso, olha, a Thay leu meu pensamento agora, Thay. O mais importante é o sentimento mesmo. O sentimento é o mais importante. Porque às vezes na comunicação a gente acaba focando no fato. Por exemplo, né, eu posso dizer para Thay, olha, Thay, eu não quero que você vai na piscina hoje. Tá frio e eu não quero que você vá na piscina. Então me sinto incomodado, fico preocupado com a tua saúde, né? Aí a Thay vai pegar e vai me responder assim, né? Pode me responder assim: ah, então tá bom, Átila. Eu não vou mais na piscina hoje. Acabou a conversa ali, né? E aí ela ficou, pode ter ficado com isso entalado. Poxa, não vou, mas eu queria ir, mas ele falou para eu não ir, né? A gente foca no fato também, em resolver o fato, em resolver a situação. E não, isso é importante também na CNV. O objetivo o mais importante é o sentimento. Então, nesse exemplo, a resposta ideal seria, né? Não, tudo bem, eu entendo o seu sentimento de preocupação, que você não quer que eu vá na piscina, mas eu tô com muita vontade de. Você entende o meu sentimento? E aí a gente volta a conversa para o sentimento, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, né? Então o objetivo é voltar pro sentimento. Vamos lá, a Amanda fez um outro exemplo também. Mas no meu caso, o que eu vou falar? Que eu gostaria de deixar a toalha em cima da cama? Boa pergunta, Amanda. Porque aí tá, qual que é a tua necessidade? Qual que é o teu sentimento, né? Vamos pensar nisso. Qual que é o fato? Quando ele reclama que a tua toalha está em cima da cama, qual que é o teu sentimento? Qual que é a tua necessidade? Talvez a tua necessidade possa ser que ele tenha mais paciência com você, né? Que você gosta das coisas aí, ó, que você gosta das coisas mais relax, gosta da vida mais leve. Você pode pedir, pode ser a tua necessidade é de que ele tenha mais paciência, né? Que ele conseguisse entender mais o teu sentimento, né? Né? Teria que ser mais por esse sentido, né? E aí a conversa vai evoluindo, porque vai chegar um ponto que pode não ter uma conclusão. Cada um tem uma necessidade diferente, um sentimento diferente. E aí não vai ter uma conclusão. Percebe quando a gente foca no fato, né, em resolver a situação, igual você comentou ali, deixar a toalha, gostaria de deixar a toalha em cima da cama. Seria resolver o problema, né? Não importa se você deixar ou não. O importante é o sentimento. Se ele entender o teu sentimento, aquilo vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais leve entre vocês, né? Por exemplo, vou dar um exemplo real. Esses dias eu esqueci de levar os potes. Minha mãe está assistindo aí a live, ela vai dar risada. Eu esqueci de levar os potes para minha mãe, que ela encomenda umas marmitas veganas com ela. E aí, bagunçou toda a logística dela, só que eu não tinha passado pela minha cabeça. E aí ela explicou, falou, olha, Átila, quando você não traz os potes para fazer a marmita, fica o almoço, ficou guardado ali, não consegui organizar porque não tinha onde guardar, ficou em cima da mesa, atrapalhou a aula, atrapalhou o outro evento que ia vir depois, atrapalhou toda a logística. E eu, na minha cabeça, antes dela comunicar, era uma coisa assim, traz final de semana, né? Então, podia ser na sexta, no sábado, no domingo, eu achava que era assim. Então, foi interessante que quando ela comunicou, eu entendi o sentimento e a necessidade dela, né? Eu vi que era importante para a logística dela ali que aquilo acontecesse. E daí eu falei, opa,
Então eu estou conseguindo entender a tua necessidade. Estou conseguindo entender que gera um desconforto muito grande porque prejudica, né, toda a sua rotina. E aí eu comecei a mudar, né? A levar, olhar com carinho isso, olhar com mais carinho a situação, né? Com mais empatia. Tanto que um dos. Nossa, eu vou abaixar um pouco essa luz aqui do meu tripé, que tá até ardendo o meu olho aqui, essa luz forte no rosto. Vamos ver se fica muito escuro. Não, até que não ficou muito escuro, não. Vamos lá. Vamos voltando então. Nossa, essa luz aqui estava muito forte, já estava até ardendo meu olho. Eu não sirvo para ser blogueiro, não, viu, gente? Com essa luz aqui no rosto. Vamos lá. Então, ó, minha mãe comentando ali não foi violenta, ela explicou a necessidade dela, explicou o sentimento e eu consegui entender, né? Consegui entender o que estava acontecendo. Se não fosse isso, se ela não se comunicasse comigo também, ficasse bravo, porque às vezes acontece, no dia a dia a pessoa para de falar e vai dizer, o Átila é um bagunceiro mesmo, um desorganizado, um desleixado e não faz nada bem, né? Não quero, quero nem evitar a conversa. E aí não resolve o problema. Então a comunicação não violenta, ela é interessante que ela acaba resolvendo a maioria dos nossos conflitos, né? Ela elimina um monte de conflitos. Então é bem interessante. E a proposta, na prática, ela vai evoluindo, né? Porque tem situações que a teoria ela não contempla. E quando a gente entra num exemplo prático, a conversa vai evoluindo. Então, até estou com vontade de fazer um improviso aqui, se tiver alguma corajosa, algum corajoso que esteja assistindo a live e queira entrar ao vivo também, pode mandar um convite aí na chamada, que a gente pode tentar fazer um exemplo ao vivo, um exemplo, né, real, para ilustrar melhor. Então, alguns exemplos ajudam a ilustrar melhor também como que acontece na prática, né, no dia a dia. Então, vou pensar em exemplos assim que me ajudaram a entender um pouco melhor a CNV também. Porque no começo, ela parece que ela é um pouco robótica, assim, né? Já vi essa crítica também. Nossa, parece que a pessoa engoliu um livro e está falando, né? Parece muito robotizado, assim, né? Muito quadrado. Por quê? O que que acontece? É que a gente, como a gente não tem muita prática dessa comunicação, no começo ela vai vir assim, né? A gente vai pensar, ah, o fato é isso, eu sinto isso, tenho a necessidade disso, fica meio forçado no começo, né? Então, mas com o tempo vai sendo natural e bem espontâneo. Então, quando eu fiz o curso de CNV a primeira vez, eu tive a oportunidade de fazer com um grande psicólogo e comunicador pacífico, né? Foi o Maher Musleh, e ele é lá da Palestina. E ele deu um exemplo bem interessante para gente. Ele deu vários exemplos, e um do dia a dia que eu achei bem interessante foi que ele falou: eu estava no trânsito, eu estava dirigindo e um cara ultrapassou, como foi? O cara ultrapassou e falou, né? Falou para ele, ô, xingou, né? Ô, seu viado, não olha por onde anda, não sei o quê, não tá vendo, né? Não prestou atenção, xingou ele assim, né? E aí na hora ele respondeu assim, não, distraído, desculpa. 3 palavras, né? Ele comunicou que ele estava distraído e pediu desculpa, né?
Então, às vezes, a comunicação não violenta não precisa ser um texto, uma redação do Enem, explicar o sentimento, a necessidade, com detalhes, né? Foi uma coisa simples. Aí ele parou no semáforo mais para frente, o cara parou do lado e falou: Não, eu fui muito grosso com você, não sei o quê, e respondeu. Então, ela é uma comunicação que ela anula a violência, né? Então, esse é o objetivo. Ó, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, então, fazer uma. A Cris e a Thay enviaram a mensagem aqui, a solicitação. Vou mandar para a Amanda e na enviou primeiro. É Cris e Amanda, tá, gente? Às vezes eu chamo de Cris, às vezes de Amanda, mas vamos organizar. Vamos chamar de Amanda, porque já tem outra Cris aí. Vamos ver se ela entra aí. Oi, Amanda! Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? Seja bem-vinda aí participar Gratidão, dessa que live. saudade! Eu estava ouvindo você aqui falar e eu lembrei de tantas conversas que nós já tivemos, né? Você é maravilhoso na forma de explicar. Parabéns. Ah, que bom, gratidão. Fico feliz em saber. Para quem está acompanhando, que essa live também está sendo gravada, deixa eu só explicar. Para quem está acompanhando por vídeo, eles vão só te ouvir, tá, Amanda? Então, para quem está acompanhando a live gravada, que vai ser transmitida também pelo estúdio Málica, né, no domingo, então eles estão só te ouvindo. Então, Então, algumas pessoal, eu sou uma expressões. pessoa bem alegre na minha fisionomia, tá? Enquanto Ah, vocês estiverem me escutando, saiba que eu estou falando com muita alegria. isso, pronto. Então vamos lá, Amanda, aproveitar que você entrou aí, você pode trazer esse exemplo para a gente treinar? Lá? Eu sou uma pessoa muito de boas, assim, de leve com a vida. Eu procuro trazer muita leveza em tudo que eu faço. Uhum, E vou expor aqui o meu relacionamento, né? O meu namorado. uhum. Ele é maravilhoso, uma pessoa incrível, um homem de muito caráter. Gosta das coisas mais certinhas. Por exemplo, Pô, sempre tão junto. Parece que tem um imã, Amanda. É o organizado e o desorganizado. Sempre tão junto é, nos relacionamentos. É incrível. pode ser que são complementares, né? Aprender a São. trabalhar com os polos, com as polaridades. Uhum, Igual a toalha ali, eu escrevendo, eu pensei, poxa, mas eu, assim, do ponto de vista da prático da casa, não é legal deixar uhum, a toalha ali, porque ela não vai secar, vai molhar o jogo de lençol, o jogo de cama. uhum. Então, olhando friamente, eu vi que eu estou, assim, numa posição errada, do ponto de vista Tá. não muito legal. Tá, tranquilo, mas vamos tentar sair um pouco da teoria, né, da avaliação. Vamos pegar Mas um na fato. prática eu gosto das Tá? coisas de leve, assim, eu jogo a toalha e vou viver minha vida. Sim, uma forma mais fluida, né, mais leve. Tá. Sim. E você conseguiu pensar num fato, assim, numa situação que você gostou, poderia trazer para a gente tentar usar os 4 passos aqui? Além Pode, desse, pode ser essa mesma da toalha? pode, Que daí é uma pode, coisa pode que sim. ele se incomodou com você, né? E uma coisa que você Isso. se incomoda, um fato, uma situação que você se incomodou. E ele se incomodou comigo e eu me incomodo da forma como que ele fala. Então, assim, Ah, entendi. delicado, né? Tá, então Ele aí tá um critica, fato. A forma como ele fala te incomodou. tá. Pode ser esse Isso. fato? Pode ser. Deixa eu só dar um oi aqui para o Opa. Gilmar, o pessoal que me segue aí, os seguidores. Eu estou aqui Ah, tá. participando com o psicólogo Átila. Eu estou sendo cobaia dele aqui no exemplo, né? Aham. Pra gente Estou testar, aprendendo a treinar a ter uma CNV. comunicação não violenta. Isso. Então vamos lá, vamos pegar esse fato. Então, o primeiro ponto é esse fato, ele, né, se ele estiver assistindo, depois ele vai dar a risada depois. Vou mandar para ele. Mandar para ele. Então o fato é que você se incomodou com o jeito que ele falou. Seria isso? Isso. Porque Tá, daí ele já é mais enérgico. E daí ele tá. já fala assim:
Poxa, Amanda, Aham. já falei pra você aqui em cima. Ah, entendi. Então ele falou de uma forma mais enérgica. Tá, Eu já lembrei de outro exemplo, tá, que eu pode trabalho ser. muito com a comunicação aqui também, né? Fazendo Ah, legal. lives ou gravando vídeo. E Uhum. ele fala que eu falo muito alto. Pode Então, ser. isso incomoda ele, né? Na casa, Uhum. porque ele é um apartamento, então tem moradores, vizinhos. Uhum. Só Tá. que eu falo muito alto. Tá, então vamos pegar esse do falar muito alto. Tá. Alto já é um julgamento que ele colocou ali. Então já não daria mais falar, né? Vamos entrar vou entrar no papel dele aqui então, né? Vamos usar essa situação. Tá. Porque eu vou Tá bom. falar muito alto, já estou fazendo um julgamento seu. Então já está fora da comunicação não violenta. Talvez seria dentro da CNV, eu poderia falar para você assim, olha, Amanda, o volume que você está falando, ele está um pouco mais alto do que eu estou acostumado a ouvir. Porque aí você colocou uma referência. Porque alto é uma avaliação, o que é alto para um pode ser baixo para o outro. Tem contextos, né? Tem pessoas que são de famílias italianas, ou são de família que são muito, né? Fala alto, é o jeito da pessoa. Ele fala assim, você morou na praia muito tempo sozinha, porque eu morava naquela pousada que era só eu, então eu podia falar alto e não incomodava ninguém, né? Então esse Agora que alto tem é vizinhos. relativo. Às vezes você mora numa casa que tem filho, tem música, tem coisa, o tom da pessoa vai ser mais alto. Então tá. Entendi. Você fala um pouco mais, num timbre um pouco mais elevado do que eu tô acostumado, mais ou menos assim, né? Então, assim, o que eu poderia também responder? Porque eu percebo que quando a comunicação não violenta, ela tem que partir das duas pessoas, né? Das duas Tanto do emissor pessoas. como do receptor. Uhum. Então, às vezes ele fala e eu me senti ferida e vou responder de forma na defensiva, né? Entendi. Tá, e o que que você sentiu quando ele falou isso? O que que te incomodou? Nossa, eu sinto que sou apoiada no meu trabalho. Ah, entendi. Você sentiu. Tá, você sentiu, é que esse daí já tem, você já colocou, você já foi mais rápido, você já colocou a tua necessidade, né? Não se sentiu apoiada no trabalho, é uma necessidade já, né? O sentimento talvez seja um incômodo. Então, na hora eu senti raiva. Não foi raiva. Eu senti frustrada. Frustrada, tá? Um sentimento de frustração, porque a necessidade você gostaria de ter mais apoio no teu trabalho, que ele apoiasse mais o teu Tipo, amor, trabalho. você vai gravar a hora que você quiser, porque a vida é assim. Eu... Perfeito. E qual que seria o teu pedido daí? O quarto passo? O que que você gostaria de pedir para ele? Amor, eu posso gravar 10 minutos, é um vídeo tão rápido que avisa para o seu vizinho que é bem rapidinho, que eu vou gravar 10 minutos e depois eu paro e fico bem quietinha. Pode ser uma coisa bem específica, né? Mas a gente podia focar mais no sentimento. Um pedido, né, que você falou, que você gostaria que ele apoiasse mais o teu trabalho. Estava numa questão profunda ali, né? Sim. Então você poderia ser mais paciente, talvez comigo, né? Ou seria um pedido, né? Ou você poderia, né, relevar um pouquinho mais algumas coisas. Não sei qual que é o Mas pedido eu que tentei você fazer um gostaria. pedido, não deu certo. Qual que foi o pedido que você tentou? Então eu falei assim, eu pedi para gravar por mais 10 minutos. Daí ele falou que não, porque a lei, a regra do condomínio e as regras têm que ser cumpridas. Entendi, tá aí uma. Aí que entra, por isso que é legal a gente fazer o exemplo, esse bate-bola assim com exemplo, porque aí surge uma outra necessidade, surge a necessidade da outra pessoa e o sentimento da outra pessoa. Sim, e dos Né? vizinhos, né? E dos Também. vizinhos. Eu entendo por um lado, sim, mas. Então tem um monte de necessidades aí. Mas o objetivo, vamos entender, o teu sentimento continua aí, né? Teu sentimento continuou ali, né? Então, quando a gente direciona a conversa para resolver o problema,
Você poderia gravar mais 10 minutos ou não gravar, não ia resolver, o teu sentimento continuou. Então, o objetivo você poderia responder mais relacionado assim, não. Tudo bem, eu vou desligar, mas você entende que eu fico bem chateada com isso, né? Ou você entende o meu sentimento? Porque a conversa ia para um outro nível. Ele poderia falar, não, mas eu apoio o teu trabalho, eu apoio o que você está filmando, né? Eu gosto, E olha que talvez vamos comprar interessante. umas caixas de ovo para a gente colocar no quarto. Sei lá, poderia ir para um outro caminho a conversa, né? Ele foi bem inteligente, assim, então olhando agora, né, a Uhum, situação, porque ele falou, amor, amanhã eu ia trabalhar com ele no outro dia, ele falou, amanhã vamos trabalhar 1 hora mais tarde para você gravar de uhum, manhã e não ter problema. uhum. Pronto, é achar uma solução. Mas o mais importante é voltar para os sentimentos. Mesmo diante disso, Ah, você sempre pro poderia sentimento, né, perguntar não pro foco. isso, você poderia perguntar, mas tudo bem, mas como é que você está se sentindo com isso, Tá. né? Porque Até aí a porque o pessoa às vezes sentimento, resolve e ele fica é o segredo guardado. da vida. É segredo. E às vezes fica guardado ali, né? A pessoa tá, né? Vou desligar aqui ou vou gravar por mais 10 minutos, mas ficou com aquele desconforto ali guardado, né? Então, o mais importante é entender um sentimento do outro. Legal. Adorei. É mais ou E só menos de por falar aí, eu não já sei se fez percebi que tá aqui sentido. ainda. É, ficou, né? É, por isso que é legal conversar sobre o sentimento, porque aí pode vir outras coisas, né? A conversa poderia evoluir, ele ia dizer, não, nossa, eu não, quando eu falo para você abaixar o volume, isso não quer dizer que eu não apoio o teu trabalho. Eu gosto muito do teu trabalho, te admiro como, né, como profissional, quero que você cresça no teu ramo, mas o volume ainda me incomoda nas minhas necessidades, me incomoda em outros momentos. Sei lá, um exemplo, né? Sim, e eu poderia responder que gratidão, amor, então eu fico mais tranquila em saber que você aceita o meu trabalho Uhum, e eu entendo a sua necessidade de uhum, não fazer barulho para não incomodar os seus vizinhos e vou me organizar uhum. para fazer mais cedo. Perfeito, perfeito. A conversa foi para um outro caminho, né? Nossa. Um Uhum, nível de inteligência, né, Atila? Assim, é, a CNB está muito ligada, acho que com uma inteligência emocional. uhum. Sim, sim, é totalmente inteligência emocional, né? A gente pega situações que poderiam ser, né? Às vezes uma briga, um conflito, né? Cheio de julgamentos e avaliações e a gente vai organizando. Mas então tá, obrigado, Amanda, pela tua participação. Vou ver que se tem. Tinha uma outra pessoa chamando aqui para a gente ver se dá tempo de fazer Gratidão mais um exemplo. por essa live maravilhosa, querido. Gratidão, Beijo. querida. Até breve. Até. Como que eu saio daqui? Boa pergunta, vamos ver aqui. Eu vou apertar o X e eu entro de novo depois Tá, no então beleza, então. convite. Audiência. Então tá bom. Veja. É um exemplo para ilustrar, né? Vamos ver se a Thay entra também, mandou um convite. Se estiver ouvindo aí, Thay, se estiver ainda aí. Vamos ver se mais alguém quiser entrar também para trazer alguma situação, fica aberto aí. Se tiver mais alguém corajoso aí, que nem a Amanda, né? Para trazer alguma situação, algum exemplo para a gente treinar a CNV na prática, né? Teve uma outra situação também, enquanto eu vou vendo se alguém entra aqui. Teve uma outra situação também da CNV que ajudou bastante a entender um pouco mais, né, sobre essa comunicação não violenta, os níveis que ela pode chegar. Porque o Maher, que foi quem eu fiz o curso pela primeira vez, né, um grande palestrante, ele viaja o mundo, assim, divulgando a comunicação não violenta. A história dele é muito bonita, bem interessante, assim. E ele lá na Palestina,
ele passou por situações de vida ou morte, assim, né? E ele conseguiu usar a comunicação não violenta em situações, assim, extremas. E dava muito certo. Então, foi aí que ele sentiu o como essa comunicação pode gerar um impacto e anular totalmente a violência, né? Então, em situações assim, ele chama até nas aulas, assim, nas vivências, né? Quando é presencial, a gente faz isso, né? De chamar a pessoa e fazer com que ela tente ser ofensiva, tente agredir, tente brigar com ele ali na hora. E aí a gente vai respondendo com a comunicação não violenta e ela vai travando a violência até chegar a um ponto que ela vai anulando, a pessoa não tem mais força. Então, isso é um trabalho bem interessante, né? Um exemplo, assim, de trabalho bem interessante com a CNV. E hoje ele trabalha com a reabilitação de vitimizadores, né? Que são os estupradores. Ele já conseguiu reabilitar mais de 10 mil estupradores que não reincindiram, né? Através da CNV e do psicodrama, né? Que é uma técnica da psicologia. Então, juntando essas duas ferramentas, a dramatização, né, da CNV, né, conseguiu trabalhar muito com esses vitimizadores que já foram vítimas e acabam repetindo um papel. Então, quando a gente entra e consegue entender o que está por trás daquilo, vai quebrando todas as formas de violência, de coisas que estão acumuladas e mal organizadas, assim, né? Então, é bem interessante essa proposta da comunicação não violenta. A ideia de hoje era isso, dar uma palhinha um pouco para vocês. A Thay já não está mais, mas tá bom, a gente já está no limite de horário também da live. Já até passamos aí, né? Um pouco. Mas a ideia era essa, dar uma palhinha um pouco sobre a comunicação não violenta, dar alguns exemplos, né? E explicar um pouquinho do que é dessa ferramenta incrível, assim, né? Então, isso é só uma pitadinha, só para vocês sentirem um pouquinho o gostinho da CNV. E ela é muito da prática, né? A CNV vai ser muito do treinamento, da prática, da gente pegar essas situações do dia a dia e começar a dramatizar. Vamos ver o que a gente poderia responder, vamos organizar nesses 4 pontos, né? Nesses 4 passos. E ela é bem interessante, a gente sai daquela coisa, né, do ter razão, de avaliar, de julgar, de ver quem está certo ou quem está errado. Então a gente sai um pouco dessa lógica. E gratidão a todos, né, que acompanharam, que estão acompanhando a live. Ah, obrigado, Amanda. Quero mais. Vai ter mais, sim. E aproveitando para antes de fechar a live, né, de fechar esse vídeo, gostaria de fazer um convite também para vocês, né, que a gente vai criar um grupo de estudos sobre a comunicação não violenta, né? Então, se você assistiu, ficou interessado em conhecer um pouquinho mais e quiser trazer a comunicação não violenta para conseguir implementar na tua vida, a gente vai fazer um grupo de estudos bem legal que vai conciliar a teoria com a prática e com o treinamento, né? Em breve eu vou divulgar certinho a data ali pelo Instagram, né? Mas já fica o convite aí em primeira mão também. E é uma ferramenta incrível que a gente consegue lidar com a maioria dos conflitos e das relações. Então, ajudei muito, seja no trabalho, nas relações familiares, nas relações amorosas, no dia a dia, em todos os conflitos que possam existir. A gente sabendo lidar com eles, né, a vida fica mais leve também. Então é isso. Essa era a ideia de hoje, colocar uma pitadinha da comunicação não violenta para vocês conhecerem um pouco. E quem sentir de acompanhar, né, de aprofundar um pouquinho mais, fica o convite, né? E bem colocado ali, ó, parece fácil, mas a gente tem que praticar.